Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para apresentar as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Por que tememos a morte? Tal temor é algo natural, consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessário enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura. Como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre. E a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu adiantamento. Sua intensidade resulta do atavismo trazido das vidas anteriores pelo fato do tema ter se transformado num instrumento religioso de controle social. Especialmente no lado ocidental da Terra. Para libertar-se dessa apreensão, deve-se poder encará-lo sob a forma verdadeira, sob um ponto de vista real, isto é, penetrado pelo pensamento no mundo invisível. E dela ter feito uma ideia tão exata quanto possível. O que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desprender da matéria. Nos que não são suficientemente avançados, a vida material ainda predomina sobre a vida espiritual. Esse sentimento tende a desaparecer com a evolução do espírito. A apreensão da morte depende da insuficiência das noções sobre a vida futura. Enfraquece à medida que se forma a certeza, desaparece quando a certeza é completa. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui a apreensão da morte. A educação desde a infância pode mudar isso. Naturalmente, visto outra razão para alimentar-se, este medo se deve à impressão que as pessoas conservam do ensino que lhes foi dado ou não desde a infância. Dentre as revelações obtidas por Allan Kardec, incluídas no Livro dos Espíritos, na questão 853, encontramos que não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Momento que, quando chega, seja por um meio ou por outro, não poderemos nos livrar. Anos depois, o instrutor espiritual Emmanuel, através do querido médium Chico Xavier, esclareceria que a morte, em geral, ocorre sempre no instante determinado. Há, todavia, exceções, e essas se verificam segundo o livre-arbítrio do homem. A liberdade individual está, pois, acima de todas as circunstâncias. Daí se depreende a necessidade da educação da vontade e disciplina de emoções de cada um. Outra dúvida comum entre os que se aproximam do Espiritismo é: qual a situação dos espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até anos em estado de coma? O espírito Emmanuel explica que dependerá de sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem paisagens e contatos com seres que já precederam na paisagem ou passagem para a vida espiritual. É comum que após essas experiências elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão da paz, das conversações edificantes para que haja maiores condições ao trabalho do bem que se direciona, nessas horas, tanto ao enfermo como aos encarnados, familiares e médicos. Como o Espiritismo vê a eutanásia em suas diferentes formatações?
Os profissionais e responsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, imbuídos de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à mortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil como a doença não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião, já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Quanto aos aparelhos ligados a pacientes com doenças graves, conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado ao seu corpo por meio de laços do perispírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar até certo ponto as descompensações e desarmonias no fluxo vital do organismo causadas pela doença. No excelente estudo apresentado na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec, a partir de depoimentos de inúmeros espíritos, através de vários médiuns, afirma existir outra etapa no transe da morte, o torpor ou desmaio. Explica que na passagem da vida corpórea para a espiritual ocorre a perturbação, fenômeno de capital importância. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. A perturbação pode, pois, ser considerada como um fato normal no momento da morte. Sua duração é indeterminada, pois ela varia de algumas horas para alguns anos. À medida que se dissipa, a alma se sente na situação de um homem que acorda de um sono profundo. Suas ideias são confusas, vagas e incertas. A sua visão é como se estivesse num nevoeiro. Pouco a pouco a visão vai se esclarecendo, a memória se reaviva. Mas isso de acordo com as situações individuais. Outra preocupação comum entre os que se inteiraram do conteúdo do Espiritismo é sobre a possibilidade de se experimentar desconfortos caso autorizem a doação do seu corpo para estudos anatômicos ou de órgãos do mesmo para transplantes. O espírito André Luiz, que teria sido médico em sua reencarnação mais recente em nossa dimensão, através do médium de que se serviu para psicografar a série de livros conhecida como Nosso Lar, considera que, excetuando-se determinados casos de mortes em acidentes e outros casos excepcionais em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, a extração de órgãos para transplantes, os estudos anatômicos, de um modo geral, não traz dor alguma, porque a demasiada concentração do dióxido de carbono no organismo determina a anestesia do sistema nervoso central, sem qualquer repercussão no espírito que se afasta. Outro importante esclarecimento dado pela doutrina espírita prende-se à demora ou ao tempo necessário para o desligamento dos corpos espiritual e físico. Apurou Allan Kardec que no instante da morte o despreendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo cada indivíduo. Para uns é bastante rápido e pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda sensual, o despreendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, apesar de não existência no corpo da vitalidade ou de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade do retorno à vida. Embora a simples persistência dê uma afinidade entre corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral
a elevação dos pensamentos opera um começo de despreendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega é quase instantânea. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida geralmente se verificam simultaneamente. Mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. O Espiritismo afirma também que o espírito que desencarna encontra aqueles que conheceu na Terra e morreram antes dele. Claro que segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade. Assim como os que se encontram encarnados que vai visitar. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Afirma-se que o Espiritismo não possui dogmas e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão. Nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Já de muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina todos. A prática do bem, que é a lei superior. A condição sine qua non do nosso futuro. Como Nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Enquanto a luz não se faz de forma generalizada sobre essas questões, que continuem crendo nas chamas e torturas materiais. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditam que não temos mais que uma existência corporal. Mas isto não impede de renascerem aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser. Apesar de o não quererem. Creem que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas. Mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Estejam convencidos de haver Josué feito parar o Sol, o que não dá lugar a que este deixe de ser a Terra que gira. Digam que a data da vinda do homem à Terra não vai além de 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam. A geologia, contudo, demonstra por traços patentes a anterioridade do homem. Como já tem demonstrado tantas outras coisas. Creiam, pois, em tudo o que lhes aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença puder tornar alguém bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Notai bem que alguns dos pontos divergentes não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se ler tudo quanto há escrito a respeito, vê-se que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que vulgarmente se lhes dá. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mais além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente que não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura. Que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores.
Quanto à eternidade das penas, se fosse possível, pôr-se-á a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la. Mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria. Porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis, ademais, o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação, a prova e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Sua persistência no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado que não se arrependesse e nunca se melhorasse sofreria sempre. Para ele, então, a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo da sua situação e crer que há de sofrer sempre. O que é para ele um castigo. Desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Esta doutrina é, por certo, mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal. Concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não. São os espíritos que a ensinam e provam, pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras. São eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. Esse quadro nos toca mais do que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível. Que assim deve ser. Que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente. Mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia pressão o medo do inferno, como lhe eras pintado. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Uma realização do grupo Os Mensageiros. Como e por que surgem os fatores desencadeadores da insanidade mental? Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar desequilíbrios mentais. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Os quadros mais graves têm como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a insanidade, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos em quem com ele se ocupou. Como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, seu espiritismo fora a sua preocupação dominante. Do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. O espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista elevado.
Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que, em outro, produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Afirmam os espíritos que a mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. O pensamento é a base de tudo, alavanca de ligação para o bem e para o mal. Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal que o revestimos. Além dos pensamentos comuns, experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos nascidos do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Por exemplo, crueldade é o reflexo do criminoso. Cobiça é o reflexo do usurário. Maledicência é o reflexo do caluniador. Escárnio é o reflexo do irônico. Irritação é o reflexo do desequilibrado. Elevação moral é o reflexo do santo. A obsessão em qualquer tipo pelo qual se expresse está profundamente vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. Na relação da individualidade consigo mesma, a partir de certo nível de evolução, o ser pode experimentar graus variados de insanidade. Todavia, como distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva? A primeira resulta de uma desordem nos órgãos de manifestação do pensamento. Notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades, como o demonstra a observação. Apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar-se, o pensamento, ou melhor dizendo, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessiva não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga. No primeiro caso, deve-se tentar curar o órgão enfermo. No segundo, livrar o espírito doente do hóspede importuno a fim de lhe restituir a liberdade. Casos semelhantes são muito frequentes e muitas vezes tomados como loucura, o que não passa de obsessão, para a qual deveriam empregar meios morais e procedimentos radicais e agressivos. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato com os verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde esta não existia. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração. Causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. A Classificação Internacional da Doença, CID, em sua versão 10, de novembro de 2006, define estados de transe e possessão ou transtorno de transe dissociativo como uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Afirma que apenas estados de transe involuntários e não desejados são considerados transtorno. Não devem ser classificados como doença quando ocorrem situações adequadas ao contexto cultural ou religioso do sujeito. Naturalmente ocorre a dúvida. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agir conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria de que se sente revestido.
Um espírito não pode substituir o que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Então, além dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. A criatura humana é um espírito que pensa. Frequentemente, muitos pensamentos surgem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. No conjunto deles estão sempre misturados. Os da pessoa com os do espírito desencarnado. Daí a incerteza em que as pessoas se veem. É que tem sido aí duas ideias a se conflitarem. Como então distinguir esses pensamentos? Quando um pensamento é sugerido, tem-se a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é dado grande interesse estabelecendo essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, age o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Direto ao ponto em 1 minuto. Definições. Quem vive a se queixar é um espinheiro humano. Quem é frio ante a vida, guarda gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. Quem ouve a tentação, cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folha ao vento. Quem esquece as ofensas, está livre do mal. Meus tão queridos irmãos, nós vamos percebendo aí nas palavras do nosso irmão espiritual que, em verdade, precisamos buscar sempre um equilíbrio em nossos pensamentos. Muitas vezes a queixa pode trazer graves problemas. A pessoa fria diante da vida pode trazer também demais a si um gelo mental. Quem apenas ensina, muitas vezes, não passa de alguém gritando. E quem ouve a tentação, muitas vezes, não consegue se erguer. Saibamos nós o que fazer diante da ofensa. Saibamos nós o que fazer diante do que não sabemos o que queremos. Saibamos todos nós saber nos comportar diante de Deus, nosso Pai. Na verdade, essa é a grande tomada da nossa vida. Os momentos difíceis, nas provas, nos trabalhos, aonde nós vamos mostrar o que aprendemos. Como um aluno pode mostrar o que aprendeu se não é provado? Como um aluno pode mostrar que aprendeu se não tem a prática? Meus tão queridos amigos, aprendamos a esquecer as ofensas. Aprendamos a praticar tudo o bem que pudermos. Aprendamos a ensinar, mas aprendamos também a praticar os nossos ensinos. Aprendamos a entender que ao nosso redor pululam problemas, mas que a queixa não vai nos ajudar, senão o nosso trabalho intenso na prática do bem. Meus tão queridos amigos, não nos deixemos enganar, na terra ou em qualquer lugar. Quem não pratica o bem, não sabe aquilo que vem. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo.
enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.